Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje mais uma gravação feita aqui na cabine do caminhão, mas é isso aí, vamos continuar firmes. E antes de iniciar, eu gostaria de pedir que vocês não esquecessem de dar o like, né? Que é muito importante. E também de compartilhar o vídeo, porque nós precisamos compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas. O like é importante, o compartilhamento também é muito importante. Então, você que está iniciando agora, que está vendo agora o vídeo, só dá um ok aí para que o vídeo chegue a mais pessoas. E vamos ao dia de hoje, né? Dia 18. E vamos então à quarta-feira, né? Dia 18 de fevereiro de 2026. E quarta-feira é dia de nós falarmos das perguntas que a fé enfrenta. Hoje é dia de nós enfrentarmos essas perguntas que nem sempre nós temos coragem de falar. E a pergunta de hoje é uma pergunta simples, mas também muito profunda. E a pergunta é: Deus ainda está comigo? Deus ainda está conosco? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas talvez já tenha sentido momentos em que tudo parece silencioso. Momentos em que as coisas não caminham, não se desenrolam. Momentos em que a oração parece bater lá no teto e voltar. E aí é a hora que o nosso coração pergunta: será que Deus ainda está aqui? Bom, hoje então vamos falar disso com uma certa maturidade, sem drama, sem dramatizar nada, mas também sem fingir que essa pergunta não existe, tá bem? Vamos então a Hebreus capítulo 13, versículo 5, que diz assim: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Repare aí que não é uma promessa emocional, é uma promessa firme. Nunca. Há uma diferença entre a gente sentir e ser. Nós podemos não sentir a presença de Deus, mas isso não significa que ele foi embora, porque as nossas emoções, elas oscilam, as circunstâncias que a gente vive, elas mudam, mas o caráter de Deus, esse nunca muda. Se a presença de Deus dependesse da nossa percepção, nós estaríamos perdidos. Mas ela depende exclusivamente da fidelidade dele. Muitas vezes achamos que Deus se afasta quando nós entramos ali em algumas dificuldades. Mas a Bíblia mostra justamente o contrário. A Bíblia mostra, por exemplo, que Deus estava com José na prisão. Ele estava com Davi ali na perseguição que Davi sofreu. Ele estava com Paulo na cadeia. Tem muita coisa na Bíblia que mostra que Deus sempre está presente com a gente, principalmente nos momentos mais difíceis. Mas nós precisamos entender que a presença de Deus, ela não impede
o processo pelo qual nós precisamos passar, o processo que a gente precisa viver. Ela sustenta, é a gente dentro desse processo. É a presença dele que nos sustenta dentro do processo. Talvez algum de nós esteja vivendo um processo aí que não entende, mas isso não é um abandono. É apenas o processo pelo qual todos nós temos que passar. Quando Deus não responde rápido, nós achamos que Ele não está nos ouvindo. Mas o silêncio não significa descaso. Há momentos em que Deus trabalha sem anunciar. E ali age ali sem fazer barulho. Ele move peças que a gente ainda não vê. E o fato da gente não ver, da gente não enxergar, não significa que ele não esteja agindo ali e preparando tudo do melhor para nós. Se algum dia nós duvidarmos do amor de Deus, é só a gente voltar os nossos olhos para a cruz. Porque ali está a prova definitiva de que Deus não abandona. Jesus Cristo passou pelo silêncio, Jesus Cristo passou pela dor, ele passou pela sensação de abandono. E mesmo assim, o Pai estava ali, cumprindo o propósito. Se Deus nos mandou o seu próprio Filho para passar por tudo isso, todos os momentos mais difíceis que ele passou, não foi para nos abandonar. Muito pelo contrário, foi para nos trazer muito mais para perto dele. Há momentos que a nossa caminhada cristã ela precisa continuar mesmo sem a gente sentir nada de extraordinário. A gente precisa continuar fazendo as nossas orações, nós precisamos continuar confiando, nós precisamos continuar obedecendo. E isso não é um esfriamento espiritual, isso é maturidade. Porque fé não é uma emoção constante. Fé é uma convicção firme. Uma convicção de que o nosso Deus está agindo em tudo. Então hoje eu quero convidar a você para a gente tomar 3 atitudes. Primeiro, que a gente pare de medir a presença de Deus pelas nossas emoções. Segundo, que a gente lembre das vezes em que Deus já cuidou de nós. E terceiro, que a gente continue caminhando mesmo em silêncio. Porque Deus, Ele sempre está ao nosso lado. Então agora, vamos fazer nossa oração. Fazer a nossa oração como um filho que conversa com o pai. Porque Deus é pai e nós somos filhos. E mesmo que o pai esteja em silêncio, ele nunca está ausente. Pai, há dias em que eu sinto a tua presença claramente. Mas há dias em que eu só ouço silêncio. E nesses dias, o meu coração me questiona. Mas hoje eu escolho confiar na tua palavra e não nas minhas emoções. O Senhor disse que nunca me abandonaria. E eu me agarro a isso. Mesmo quando eu não sentir, eu creio que o Senhor está aqui. Eu te peço, meu Pai, sustenta-me no processo. Guarda
meu coração da dúvida destrutiva e fortalece a minha fé no silêncio. Eu continuo caminhando contigo, porque eu sei que o Senhor continua comigo. Confio em ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se hoje você se perguntou, você se questionou se Deus ainda está com você, a resposta é sim. Ele nunca te abandona. Fique com Deus. Tenha um dia abençoado. Se Ele permitir, espero aqui amanhã, para nós aprendermos juntos com os personagens da Bíblia. Personagens reais, homens e mulheres normais, que viveram experiências reais com Deus. Forte abraço, nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.